Olá, meus caros alunos. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Administração de Produção e Operações. A seguir, nós vamos apresentar uma série de slides que, na realidade, é um guia prático para você recordar algumas coisas que serão ditas aqui. Mas é muito importante que você consulte as nossas referências bibliográficas, consulte a nossa biblioteca virtual para complementar o seu estudo. Eu sou o professor Rogério Naves Rezende, sou engenheiro metalúrgico e com mestrado em administração. Tenho uma experiência bastante grande na indústria, trabalhei por mais de 30 anos na área de produção, de marketing, de logística, em grandes empresas nacionais e multinacionais. Atuei em consultorias e também agora, 10 anos para cá, estou atuando em docência. Muito bem. O que é a disciplina Administração de Produção e Operações? O que ela estuda? A disciplina estuda como as organizações, como as empresas produzem bens e serviços, como elas fazem isso, como elas administram esses recursos para produzirem esses materiais ou serviços. Para que a gente possa entender o que é gestão de operações, é importante que saibamos que a função produção ou função operação, em caso de serviço, é um arranjo de recursos. E o que são recursos? São matérias-primas, são pessoas, são insumos de uma maneira geral, energia, informações, equipamentos, instalações, que são devotados ao processo de produção de bens ou de serviços. E o gerente de operações é um membro dessa organização que tem a responsabilidade de gerir alguns desses recursos, ou todos eles, que compreendem e que estejam presentes nessa função operações. A gestão de operações, então, é um termo usado para descrever todas as atividades, todas as decisões e as responsabilidades de um gerente de operações. Para que a gente entenda um pouco mais a função operação dentro das organizações, a gente pode começar por aqui. A maioria das organizações consistem de dois tipos de funções: as funções básicas e as funções de suporte. As funções básicas são a própria produção, a própria operação, marketing, logística, contabilidade, finanças, desenvolvimento de produtos, de serviços. E a função de suporte são recursos humanos, compras, manutenção, entre outras. Então, a posição da função operações dentro das organizações, elas podem variar de organização para organização. Por exemplo, a função operações dentro de uma determinada empresa, ela pode também ser responsável pelo desenvolvimento de produtos e serviços. Ela pode também ser responsável pela escolha de tecnologias de processo. Ela pode ser responsável pela logística interna, como toda a preparação de cronogramas de entregas, o PCP. Pode ser responsável pela compra de materiais, compra de serviços, preparação de orçamentos, recrutamento e seleção de pessoas. Então, varia de empresa para empresa, inclusive essa amplitude de atuação. A estrutura funcional das organizações é uma criação humana. Então, uma alternativa interessante para que a gente possa dizer se essa ou aquela organização, essa ou aquela forma de estruturar uma organização é melhor ou pior, é tentar visualizar os processos e realizar a estruturação em termos de um fluxo de informações e de materiais. É o que se tem feito hoje em dia. Diferentes organizações, nós temos diferentes tipos de funções e operações, tá certo? Todas as organizações têm uma função marketing, uma função contabilidade, finanças, desenvolvimento de produtos, operações, sejam elas uma igreja, uma rede de lanchonete ou uma fábrica de móveis, por exemplo. Por exemplo, a função marketing dentro de uma igreja é atrair, chamar novos fiéis, manter os fiéis atuais, fazer um culto atrativo, ou uma missa que chame a atenção dos seus fiéis, que toquem os seus fiéis. Uma rede de lanchonete tem que fazer publicidade, no rádio, na TV, no cartaz,
para que as pessoas se encaminhem até aquela rede de lanchonetes. Uma fábrica de moda também tem que fazer propaganda para vender para os varejistas. Da mesma forma, contabilidade e finanças têm funções análogas nessas vários tipos de organização, que é, no caso de igreja, recolher donativos, pagar fornecedores, no caso de uma rede de lanchonete, pagar fornecedores, pagar funcionários, fazer as vendas, recolher o dinheiro. A fábrica de móveis, pagar fornecedores, funcionários, etc. Tem a função de desenvolvimento de produto, que numa igreja, que poderia ser, sei lá, retraduzir ou preparar escrituras, fazer uma Bíblia para crianças. No caso de uma rede de lanchonetes, o que seria um desenvolvimento de um produto? Talvez projetar um novo tipo de sanduíche, mais diet, como é o caso que tem sido feito ultimamente pelas empresas, nessa onda de saúde, não é? Uma fábrica de móveis, projetar móveis. Em caso, o que é a função produção ou operações? Dentro da igreja, o que ela faz? Dentro de uma igreja, ela vai realizar cultos, casamentos, missas, batismos, que é o fato em si, é a produção em si, é a operação em si. Numa rede de lanchonete, vai fazer os sanduíches. Numa fábrica de móveis, vai montar os móveis, vai fazer todo o processo produtivo. E isso a gente pegando numa parte funcional. Numa parte de perspectiva de processos, marketing identifica processos, contabilidade e finanças busca capital, desenvolvimento de produtos desenvolve novos produtos e novos serviços, e a parte de produção e operações fabrica, produz. Então essa que é a visão, a perspectiva de processo. E quais são as responsabilidades dos gerentes de operações, dos gerentes que têm que observar todos esses recursos? Tem uma responsabilidade direta, que é, primeiro, entender os objetivos estratégicos da função operação. Ou seja, desenvolver uma visão clara que explique como é que a função operações pode ajudar a organização a alcançar o seu objetivo de longo prazo. Uma segunda responsabilidade direta é traduzir esses objetivos em objetivos explícitos de desempenho para as operações. Uma terceira é desenvolver uma estratégia de produção. Quarta, projetar os produtos, os processos, os serviços, planejar e controlar as operações e melhorar o desempenho das operações de uma forma continuada. Mas também o gerente de operações tem responsabilidades indiretas. Por exemplo, informar as outras funções, marketing, contabilidade, finanças, etc., das oportunidades e das restrições que a área de produção tem, como a capacidade de operação, por exemplo. Discutir com as outras funções como que os planos operacionais, como o próprio plano de produção vai ser realizado, tá? E como é que isso pode ser modificado para beneficiar a empresa como um todo, as outras funções da empresa. Como é que eu posso fazer para reduzir custos para poder vender mais? Tá certo? E aí eu posso beneficiar a área de vendas. Enfim, outra questão é encorajar as outras funções a sugerir maneiras, formas pelas quais a função operação pode melhorar o serviço que presta ao resto da organização. O papel principal de operações é produzir bens e serviços que são pedidos, que são demandados pelos clientes da organização. Concordam? A função operações devem dar suporte a essa estratégia de negócio. Então, a função operação deve ter certeza que os seus recursos, aqueles todos que eu falei, oferecem as capacidades que a organização precisa para alcançar seus objetivos estratégicos. Isso significa que tudo, eu digo tudo, a respeito de operações, tecnologia, pessoal, sistemas e procedimentos devem ser apropriados e adequados. A operação também deve auxiliar na implementação da estratégia do negócio daquela organização. A estratégia é algo intangível e ela surge como uma declaração de intenção e apenas se consolida à medida que as decisões são tomadas e as ações são realmente feitas e implementadas. Então, a função operações, geralmente,
compreende a maioria dos recursos da organização. Então, ela é muito importante para que a organização cumpra os seus objetivos estratégicos. Ou seja, ali estão os maiores custos da empresa: pessoal, matéria-prima, energia, não é? E para uma estratégia ser implementada, todos esses recursos eles devem ser empregados de maneira consistente ao longo de um período de tempo. Tá? Então eu não posso comprar uma máquina e ficar depois o material ficar lá parado. Eu não posso contratar uma pessoa e ficar demitindo. Contrata e demite. Ou seja, eu tenho que ser uma ação responsável ao longo do tempo. Operações devem buscar dirigir a estratégia de negócios de uma organização. Se a função operações não pode produzir produtos de alta qualidade ou falha em manter suas promessas de entrega, então o negócio se tornará um fracasso. Alternativamente, se a função operações produzir com sucesso, utilizando os recursos adequadamente, então ela pode ser uma fonte de vantagem competitiva e vantagem comparativa. É importante que a gente faça uma avaliação da função operação, porque ela pode ajudar muito a empresa ou pelo menos não atrapalhar. Então, internamente, ou pelo menos não atrapalhar, a gente vai chamar de neutra, o que é aquela que vai ajudar a buscar vantagens de apoio à estratégia de negócio. Então, internamente, vamos chamar de estágio 1, é a função operações minimizar o impacto negativo da produção, ou seja, não atrapalhar. E externamente, o estágio 2, é a função operações ajudar o negócio a manter uma certa paridade, igualdade com a concorrência, não ajudando nem piorando, mas pelo menos não atrapalhando. Agora, uma função de apoio, que é o estágio 3, internamente, é a função operações oferecer apoio estratégico ao negócio, ser um guia para que a organização consiga, uma alavanca para que a organização consiga atingir a sua estratégia de negócio. E em termos externos, a função operações deve oferecer e buscar uma vantagem competitiva, ou seja, fazer melhor que a sua concorrência e ao menor custo. Bom, pessoal, essas são as observações básicas iniciais sobre gestão da produção, gestão de operações. Espero que tenha esclarecido alguma coisa com vocês e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de entrada, processamento e saída. Muito obrigado. Bons estudos.